irmão, minha irmã, sejam muito bem-vindos mais uma vez a este canal, A Paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos aqui com a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, a continuação do nosso estudo, lição 8, que tem por tema edificado sobre o fundamento dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Mas antes da gente dar início na nossa lição, eu quero pedir para você que ainda não está inscrito nesse canal, se você puder, se inscreva no canal. Também não esqueça de ativar o sininho das notificações para que você possa estar sempre sendo avisado quando a gente colocar um novo conteúdo, um novo vídeo aqui no canal. Se você gostar desse vídeo também, deixa o seu like, deixa também o seu comentário, pois é muito importante o seu comentário para a manutenção desse canal. Deus abençoe a sua vida. Vamos para a nossa aula. Lição número 8, que tem por tema edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. É a continuação do nosso trimestre, é a lição número 8. Essa carta aos Efésios, de apenas 6 capítulos, né? O que me chama a atenção é que estamos na lição 8 e ainda estamos no capítulo 2 dessa carta. Quão profundos são os ensinos que tem nessa carta que o nosso amado apóstolo Paulo nos deixou. Texto áureo que vai reger essa lição se encontra na carta aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 20, que diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Esse é o texto básico que vamos usar como texto áureo para o nosso ensino. A verdade prática para a minha vida e para a sua é a seguinte: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. O apóstolo Paulo a compara como um edifício em construção. Então, conforme Paulo vai dizer em Efésios 2,19, ele vai dizer que agora não sois mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Por meio da reconciliação na cruz, Cristo forma a igreja, uma nova humanidade, que é o que a gente vai tratar aqui. A igreja, agora o povo é escolhido, a igreja eleita, a fim de ser um edifício em plena construção, como Paulo vai dizer no versículo 21 da carta aos Efésios, quando ele diz assim: no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor. Glória a Deus. A pedra angular dessa edificação é Cristo, e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Assim, há o propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. Nessa lição estudaremos cada um desses aspectos. Nessa lição vamos falar muito sobre edifício. Vamos falar sobre edifício como construção, edifício físico, e vamos sempre trazer também para o edifício espiritual, a qual aprendemos e vamos aprender aqui que Cristo é a nossa pedra angular e estamos firmados no fundamento dos apóstolos e no testemunho dos profetas. Ou seja, esse edifício tem base, esse edifício tem estrutura, esse edifício está estruturado na pedra angular, que é Cristo. E vamos trabalhar aqui com 3 tópicos, né? O primeiro tópico é um edifício espiritual. O segundo tópico, o fundamento, apóstolos e profetas. Vamos falar um pouquinho desse sentido de apóstolos e profetas. E o terceiro e último tópico, tão importante quanto, edificados para a morada de Deus. Aí já numa aplicação mais enfática na nossa vida mesmo ali espiritual. Primeiro subtópico, o santuário judeu. O templo em Jerusalém era o símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. A proibição dos estrangeiros acessarem o templo era um motivo de inimizade entre judeus e gentios. Por isso que Paulo escreveu na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 14, que foi o texto áureo da nossa última lição, que ele diz assim: Cristo é a nossa paz, no qual ambos os povos fez um, derribando a parede, o muro que estava no meio, que dividia. Então agora não tem mais judeus e nem gentio, não tem circuncisão nem incircuncisão. Ambos os povos ele fez um. Então por que Paulo vem dizer isso? Por causa do santuário judaico, por conta do exclusivismo judeu que arrastou, foi anos e anos à frente, ganhando espaço, e cada vez o judeu ia tendo esse teor de exclusivismo mais forte ali na sua cultura, por conta lá de Gênesis 17, quando a gente vai ler Deus chamando Abraão e mandando ele circuncidar o 8º dia todo macho que nascesse. Ali começa a história judaica, Mas nós já aprendemos aqui que a circuncisão que Deus pediu para Abraão fazer no prepúcio do menino simbolizava a circuncisão espiritual, que é a santificação, ou seja, o povo separado por uma marca. Assim somos nós hoje, a nação santa, o povo adquirido, separado para a glória de Deus. Mas o judeu então não interpretou dessa maneira e não entendeu bem assim, faltou esse lado do entendimento. Por isso que o apóstolo Paulo vem desconstruir, se assim podemos dizer, desconstruir ou não,
ou melhor dizendo, construir, colocar ali o que faltava na construção do ensino judaico quanto a esse santuário, ou seja, esse teor de exclusivismo do judeu precisava cair por terra. Ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, a igreja, como eu disse no versículo 19 dessa carta, que ele vai dizer: agora não sois estrangeiros nem forasteiros, vocês são concidadãos dos santos da família de Deus. Então agora Cristo desfez e criou uma nova humanidade nesse sentido espiritual, o organismo vivo, a organização que é a igreja eleita. Assim, o templo judaico perde sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. Paulo precisava fazer isso para que perdesse essa relevância o templo judaico, para ele aplicar, né, o ensino correto ali quanto à interpretação das Sagradas Escrituras. Segundo subtópico, o santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito, conforme está no versículo 22. O ensino apostólico lembra Salomão quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter a Deus. Está aí, o santuário cristão. Então, lá em Reis nós vamos ver que Deus, né, traz a lembrança a Salomão que o templo feito por mãos humanas não poderia conter a Deus. Tanto é que em Isaías 66 ele vai dizer que o céu é o trono, a terra é o escabelo dos seus pés. Em Naum, no livro do profeta Naum, a gente vai ler que ele usa a ilustração dizendo que quando Deus pisa, as nuvens são o pó das suas pisadas, tudo ilustrando o tamanho gigantesco, se assim podemos dizer, do nosso Deus, que faltaria palavras para descrever o tamanho desse Deus tão grandioso, mas a gente precisa entender. Então por isso que a Bíblia usa essas figuras de linguagem, muitas das vezes, para expressar, para a gente entender de forma também intelectual quanto ao tamanho de Deus. Então ele vem dizendo ali: que casa me edificareis? Conforme está em Reis, 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. Vou fazer a leitura desse texto aqui. Primeiro livro de Reis, capítulo 8, versículo 27, que nos diz assim, a palavra de Deus: mas na verdade habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Olha só, que maravilha esse texto. E reafirma a instrução de Estevão em que o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens. Estevão vai dizer isso lá em Atos 7,48, vai dizer a mesma fala, mais na frente do Novo Testamento. Desse modo, os crentes, judeus ou gentios, tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita. Por isso que Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, ele vai dizer: não sabeis vós que sois o templo de Deus, a morada do Espírito Santo? Agora, o santuário sou eu, o santuário é você. Por isso que ele traz o tema, o santuário cristão. Nós somos o santuário da habitação de Deus, em que eles são pedras vivas em um edifício espiritual. Você que me ouve aí e me vê, você é um santuário cristão, eu sou um santuário cristão. E como um edifício espiritual, Deus quer habitar nesse edifício que sou eu e que é você. Glorificado seja o nome do Senhor. Terceiro subtópico: a pedra angular. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Ela é traduzida como a pedra mais importante, ou pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa. Então, na arquitetura antiga, a pedra angular era de suma importância, a pedra principal. Ela que alinhava toda a estrutura. E olhando nas estruturas das construções civis de hoje em dia, das nossas casas, nós vamos ver ali que os mestres de obra, os pedreiros, eles têm toda uma junção perfeita na divisão das ferragens para estruturar a casa. Precisa ser bem distribuído para sustentar toda a casa e a casa que for construída em cima ou a outra que for construída em cima. Então a importância dessa pedra, da pedra angular no sentido espiritual, a importância de uma boa estrutura no sentido físico. Então Cristo é a nossa pedra angular. Afinal, se alguma coisa esse edifício vai construir ao longo da vida, vai reformar ao longo da minha história, ele tem que estar firmado nessa pedra angular que é Cristo. Afinal, os trovões vêm, as tempestades vêm, os relâmpagos, os furacões, as ventanias virão, mas um edifício bem firmado, ele não cai. Glória a Deus. Para que se tenha uma ideia dessa dimensão, em uma das escavações no local do templo em Jerusalém, foi encontrado um monólito com cerca de 12 metros de comprimento. Um monólito é como se fosse uma estrutura
gigantesca, uma rocha grande. Então foi encontrado nessas escavações ali em Jerusalém um monólito de cerca de 12 metros de comprimento. Imagina uma pedra de 12 metros de comprimento. Aí dá para a gente ilustrar e trazer para cá. Por que Paulo vai chamar Cristo de pedra angular? Porque ele é a nossa pedra rochosa, com base firme e forte. Então aqui nós vamos ver que essa pedra angular de 12 metros, imagine, o nosso Senhor é a nossa base. A base da nossa vida está fundamentada, firmada nessa pedra angular. Uma casa com uma boa estrutura, ela não cai, meu irmão. Uma casa com uma boa fundamentação de estrutura de ferros ali, ela não cai. Assim é esse edifício. Bem estruturado na presença de Deus, cuja base é a pedra angular. Olha o que Paulo diz no versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e o testemunho dos profetas, vírgula, no qual Cristo é a principal pedra de esquina. Ou seja, toda a base dos apóstolos, dos profetas, é Cristo. Se é deles, também tem que ser a minha base e a sua base. Quarto subtópico, Cristo, a pedra principal. A identificação de Cristo como a pedra angular remonta à profecia messiânica em que a pedra rejeitada tornou-se a cabeça de esquina, conforme está em Salmo 118, versículo 22. Se você quiser ir montando esse quebra-cabeça, vai pegando esses textos, vai lendo junto com a base da carta aos Efésios. É muito rico isso nos traz um teor maravilhoso de conhecimento e também nos alegra como é maravilhoso montar o quebra-cabeça bíblico. Ele mesmo afirmou ser a cabeça de esquina. Outro texto aí para você montar, Marcos 12:10. Assim como também os apóstolos testificaram ser Cristo a pedra principal, conforme está em Atos, capítulo 4, versículo 11, e primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 7. Portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo. No Sermão do Monte, aprendemos que o homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Então, esse edifício espiritual precisa estar edificado. Assim como um prédio tem as suas edificações profundas, esse edifício, que sou eu, que é você, precisa estar edificado sobre Cristo, que é a pedra angular. É por isso que há muitas pessoas hoje, nas nossas congregações ou nas nossas famílias, desistindo, se afastando, parando na caminhada. Muitas das vezes, muitos dos casos, é porque não está firmado nessa pedra. Afinal, nós bem sabemos que aflições vamos passar. Nós bem sabemos que lutas vamos passar. Atualmente estamos passando uma luta ferrenha contra esta pandemia do coronavírus. Mas aquele cristão que está fundamentado na rocha, que está firmado na pedra angular, ele vai suportar essa luta. Afinal, não estamos firmados em nós mesmos. Estamos firmados em Cristo, a nossa pedra angular. Glória a Deus, que esse edifício esteja sempre firmado. Eu finalizo esse primeiro tópico dizendo: em Cristo, um novo conceito de santuário é construído. Os crentes são comparados a um edifício espiritual, onde Cristo é a principal pedra de esquina. Glória a Deus. Segundo tópico, o fundamento, apóstolos e profetas. Primeiro subtópico, o conceito de apóstolos. O termo grego para apóstolo é usado para enviado ou mensageiro. O apostolado é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Então, o apóstolo é o enviado, é o mensageiro. É aquele que está centrado a sua missão, vocacionada no mesmo objetivo de Cristo. É aquele que quer sempre levar a mensagem. É aquele que vai levar a mensagem. O próprio apóstolo Paulo é o nosso maior exemplo. Era apóstolo. Agora, o apóstolo de chamada, que Efésios vai dizer no capítulo 4, versículo 11, não me falha a memória, que ele vai dizer aqui: a uns pôs Deus na igreja apóstolos, evangelistas, profetas, pastores, mestres e doutores, mas quer o aperfeiçoamento de todos, A Bíblia vai dizer isso. O apóstolo de chamada, o enviado, o mensageiro de chamada, ele não vai estar preso em suas vaidades, mas ele vai estar aprisionado sim como um servo de Deus, vocacionado e centrado na sua missão. Esse é o verdadeiro apóstolo. Por isso que Paulo, em Atos, capítulo 20, versículo 24, se a minha memória não estiver falha, ele vai dizer assim: mas em minha vida não tenho nada por preciosa, a não ser que cumpra com alegria a carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. E que carreira ele recebeu? A carreira de apóstolo, a carreira de levar a mensagem aos gentios, conforme está em Atos, capítulo 9, versículo 16, que ele vai dizer para Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome entre os reis, os filhos de Israel e os gentios. Não é assim? O apostolado de Paulo estava centralizado nessa missão.
Então o apóstolo levantado por Deus é esse que tem a missão centrada, não nos seus objetivos próprios, mas sim na mensagem da cruz. Glória a Deus. Nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas usam o termo quando se referem aos 12 escolhidos por Jesus. Eles foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição de nosso Senhor. Aí, Atos 1, 21 e 22. Então, aqui também já nos dá um outro entendimento, né? Quando a gente vai estudar um pouco sobre a instituição dos livros bíblicos, da bibliologia, né, dos livros bíblicos, a gente vai ver que um dos critérios que foram usados foram o critério de serem testemunhas oculares. Quando eles pegaram os pergaminhos ali, né, dos escritos, para ver quais tinham sua veracidade, que poderiam ser livros canônicos, né, que iam ser colocados nas escrituras, esse foi um dos critérios. Se eles eram testemunhas oculares, se viveram naquele tempo. Então, como aqui está dizendo, né, eles foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição de nosso Senhor, né, os apóstolos ali que viveram com Cristo. Assim, Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra com o compromisso de instruírem a igreja. Nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva. E a mensagem de Cristo, o fundamento. Então tá aí. Esse é o conceito de apóstolo. É um enviado, é um mensageiro, mas ele não está levando uma mensagem dele. Ele é um porta-voz, ele é um embaixador, ele é um mensageiro de uma mensagem já instituída. Ele não sai inventando mensagem, ele não sai pregando heresia, ele sai levando uma mensagem que está fundamentada na pedra angular que é Cristo. Por isso que Paulo vai dizer em Gálatas 11, ele vai dizer assim: faço-vos saber, irmãos, que o evangelho, a qual por mim é anunciado, não é segundo os homens, porque não aprendi e não recebi de homem algum, mas foi pela revelação de Jesus Cristo. A pregação de Paulo estava fundamentada em Cristo. A pregação de João, de Mateus, de Marcos, de Estevão, a pregação dos homens de Deus estava fundamentada na base que é Cristo. Os profetas do Antigo Testamento profetizavam fundamentado na base messiânica que é Cristo. Então, a minha mensagem, a sua mensagem tem que estar fundamentada como a mensagem dos apóstolos. Glória a Deus. Segundo tópico. Agora, a doutrina dos apóstolos. Que doutrina era essa? Embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupavam, o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as escrituras. Por isso que em Atos capítulo 2, versículo 42, a gente vai ver que ele vai dizer: e eles perseveravam unanimemente em oração, na doutrina dos apóstolos e no partir do pão. 2 Timóteo 3,16 vai dizer que toda a escritura é divinamente inspirada para exortar, redarguir, instruir, não é isso? E ensinar. Então toda a escritura, ou seja, a doutrina dos apóstolos estava baseada nas escrituras. A doutrina dos apóstolos estava baseada no próprio Cristo, que é a pedra angular. Não era uma doutrina de Paulo, uma doutrina de Pedro, senão seria mais uma filosofia. O que não faltava naquela época era filosofia vã e pagã. Então essa doutrina está fundamentada na palavra de Deus e no próprio Senhor Jesus Cristo. Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo, conforme está em Romanos 6,17. Assim, como não se pode mexer na pedra angular depois de colocado o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado. Violado, né? Imagina o exemplo de violar alguma coisa. Você está ali transportando caixas, né, para entregar ali para uma empresa e estão todas lacradas. Você pega um estilete, abre uma delas, depois você fecha. Você violou a caixa, né? Você violou a caixa. Então, violar a doutrina, violar a mensagem, colocar algo dentro que eu quero colocar do meu jeito, isso não agrada a Deus e isso as escrituras abominam. Então, não é para violar. A ordem não é violar. Então, a doutrina dos apóstolos sempre teve base nas escrituras. Então, nós não podemos colocar outro fundamento, não podemos violar essa base que já está edificada. Acerca disso, o Senhor Jesus asseverou: as minhas palavras não hão de passar, conforme está em Lucas 21, 33. Ou seja, vai passar o céu, vai passar a terra, mas as palavras de Deus não vai passar. Vai passar governo A, governo B, mas as palavras não vai passar. Vai passar o século 20, vai vir o século 21, se Jesus não voltar vai vir o 22, mas as palavras não vai mudar. O tempo vai avançar, a tecnologia vai vir, mas as palavras não vai mudar. Como diz um grande pregador, como dizia um grande pregador, a palavra de Deus é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã.
Oh, glória a Deus! Ou seja, essa base é a palavra. Essas escrituras com 66 livros é o meu fundamento, é o seu fundamento. É nessa doutrina que está firmada a doutrina dos apóstolos. Glória a Deus! A Bíblia de Estudo Pentecostal ratifica que a revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior. Ou seja, não pode ser substituída nem anulada. A Bíblia está fechada. Agora, isso não quer dizer você não extrair uma mensagem nova dentro do contexto sem ferir a doutrina, como os mensageiros e os pregadores costumam dizer. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é lícito, isso é normal e isso é agradável diante de Deus, extrair o máximo dos ensinos possíveis. Agora, acrescentar algo no que já está fechado, isso não agrada a Deus. Então eu posso profetizar? É claro que eu posso profetizar, de acordo com os princípios éticos e morais da palavra de Deus. Terceiro subtópico, o testemunho dos profetas. A palavra grega profeta significa proclamador e intérprete da revelação divina. Olha aí, é um proclamador e um intérprete. Ou seja, ele está interpretando algo que não é dele. Foi o próprio Deus que o deu. Ele é apenas um mensageiro, alguém que está levando a profecia de Deus. Esse é o sentido do profeta. Né? Esse é o sentido dos profetas. A ordem da frase em Efésios 2:20, apóstolos e profetas, que nós estamos usando como textual, indica tratar-se dos profetas da igreja, e não os do Antigo Testamento. Mais adiante, Paulo assegura que a compreensão do mistério, que no passado estivera oculto, de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo, e eram participantes da promessa, foi revelado pelo Espírito aos profetas do Novo Testamento, conforme está em Efésios 3, 4 e 6. Vamos fazer a leitura desse texto. Aqui o comentarista da lição está dizendo que os profetas que Paulo usou nesse texto áureo que a gente leu, ele não está fazendo menção aos profetas do Antigo Testamento, como por exemplo Abacuque, como por exemplo Naum, Daniel, Isaías, Jeremias. Segundo o comentarista, ele não está fazendo menção a esses profetas, está fazendo menção aos profetas do seu tempo. Olha o que diz em Efésios 3, 4 e 5. Capítulo 3, versículo 4 e 5. Pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Então, esse texto deixa bem claro que Paulo, por conta desse agora, está se referindo ao seu período. Agora, isso também faz a gente pensar, e os profetas antigos então? Não tem credibilidade o que eles falaram? É claro que sim. A credibilidade de tudo que os profetas profetizaram já se cumpriram ou vai se cumprir, está tudo normal, não muda nada quanto a isso. Aqui o comentarista só está explicando que a palavra profeta que o apóstolo Paulo usa nesse texto do capítulo 2, do versículo 20, ele está se referindo a um profeta do seu tempo. Alguns podem interpretar de outra maneira e dizer que é os profetas antigos, mas o que importa é que são profetas que levaram uma mensagem. Assim, os profetas neotestamentários que falaram inspirados pelo Espírito Santo perfazem o alicerce da Igreja de Cristo. E aqui nós finalizamos o terceiro subtópico, o testemunho dos profetas. Um edifício bem fundamentado, ele não cai. Um edifício bem fundamentado, ele pode ser ampliado. Um edifício bem fundamentado, ele nos protege. Uma casa bem estruturada não cai em meio às ventanias, em meio às tempestades. Ela também pode ser ampliada, pode construir o segundo andar. O que dizer na vida espiritual? Usando o exemplo, por exemplo, quando estamos ali na congregação e começamos ali como um líder de jovens, cuidando de 20 jovens. Mas Deus vai ampliar os nossos projetos, vai nos levar um dia a cuidar de uma congregação que seja com 500 membros. Diante de Deus é bom deixar bem claro que tanto um trabalho com 20 jovens com 500 membros tem a mesma relevância, a mesma importância, afinal estamos tratando com vidas. Mas no sentido do crescimento pessoal e espiritual, as coisas acontecem na nossa vida e o crescimento, ele também é algo que acontece. Agora, todo o crescimento que vem na vida de um cristão, na vida de um edifício, de um santuário cristão, de uma pessoa ou de outra, é importante a base, o fundamento. Uma casa só pode ser construída no segundo andar por conta da boa fundação. Quando Deus ampliar os nossos projetos também nessa terra, é necessário ter uma boa fundação para a gente poder estar sustentado em Cristo em meio às dificuldades que vamos enfrentar nessa nova ampliação. E o que dizer da proteção? Um edifício bem fundamentado, ele está sempre protegido. O que dizer na nossa vida aqui como edifício de Cristo, como um santuário cristão?
Em meio às dificuldades, quem é que nunca olhou para um lado, viu a mãe, ou viu o pai, viu a esposa, ou o esposo, ou o filho, mas não consegue nele enxergar uma solução? Mas quando entramos no nosso quarto, ali falamos com o nosso Deus. Isso significa o quê? Alguém que edificou a sua casa na pedra angular que é Cristo e ali sente a proteção. É maravilhoso ter esse edifício firmado em Cristo, pois ele não cai, pois ele pode ser ampliado e pois ele está sempre protegido para a glória de Deus. Eu finalizo esse tópico dizendo: a igreja está edificada sobre a pedra angular, que é o próprio Cristo. O seu fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas bíblicos. Terceiro tópico: edificados para a morada de Deus. Edifício bem ajustado. A expressão todo edifício bem ajustado cresce, indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes, conforme está em Efésios 2:21. Então essa expressão todo edifício cresce, temos que entender para não relativizar. Crescer por crescer, muita coisa cresce. Tem gente crescendo de todo jeito aí, e às vezes crescendo de forma ilícita. Mas no nosso sentido cristão tem que crescer bem ajustado em qualidade. Então temos que pontuar isso aqui também. Assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônicas, conforme as bases Colossenses 2:2 e primeira carta aos Coríntios capítulo 1, versículo 10, que nós já vamos fazer a leitura. O crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo. A igreja, ela rege em dois aspectos: organismo, que é o sentido espiritual e invisível, e organização, que é o sentido prático e administrativo físico. Então a igreja rege nesses dois aspectos. Vamos fazer a leitura da primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Um texto maravilhoso para o nosso coração que diz assim: quanto à igreja, tanto organismo como organização, diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Olha aí, a igreja precisa crescer unida, o edifício tem que estar bem ajustado, tanto individualmente como coletivamente, tanto em organismo como em organização. Nessa caminhada, o salvo comporta-se como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito, conforme está em Gálatas 5:22. Qual é o fruto do Espírito? Mansidão, temperança, longanimidade, amor, paz. Então o salvo começa a evidenciar o fruto do Espírito. Começa a externar, afinal esse edifício está bem ajustado, fundamentado em Cristo, que é a pedra angular. O desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo, pois todo crente bem ajustado torna-se templo santo do Senhor. E qual é a medida completa de Cristo? Quando vamos parar? Quando esse edifício vai parar, essa reforma e essa construção? A Bíblia responde em Efésios, capítulo 4, versículo 3, a Bíblia nos dá a resposta. Olha aqui a resposta: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, quando que eu vou parar? Até o fim dos meus dias, até alcançar a promessa. Filipenses 1:6, ele vai dizer que aquele que iniciou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Segundo subtópico: templo santo no Senhor. A palavra aqui usada para templo é o vocábulo naon, que designa o recinto interior, o lugar santíssimo, ou seja, o lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus. Todavia, a analogia paulina não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou o templo santo do Senhor, conforme está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, que vai dizer: não sabeis vós que sois o templo de Deus, o edifício, a morada de Deus? E aqui ele faz a comparação com o Antigo Testamento, a qual o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo uma vez por ano. E eu trago para a gente pensar aqui: o que é mais difícil? Entrar uma vez no ano na presença de Deus como o sumo sacerdote entrava com muito zelo? Ou agora que o véu foi rasgado, entrar todo dia? Por um lado, a notícia boa é que como o véu foi rasgado, eu posso adentrar a presença de Deus a todo dia, dentro mesmo da minha própria casa. Por outro lado, em contrapartida, nos traz um teor de zelo, a qual o sumo sacerdote entrava sempre com muito zelo naquele lugar, uma vez por ano. Então, se eu vou entrar várias vezes por ano, o lado bom é esse: eu posso adentrar e me aproximar de Deus e ter comunhão íntima. O lado que eu tenho que sempre lembrar é que eu tenho que entrar com muito zelo, afinal eu não estou indo tratar com qualquer um, estou indo tratar com aquele que é todo poderoso, com aquele que é Senhor, com aquele que vai fazer morada nesse edifício, que é o nosso Deus. Por isso que Isaías vai dizer assim, né? Os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir,
nem os seus braços encolhidos para que não possa alcançar, mas são as nossas iniquidades que fazem separação, divisão entre nós e o nosso Deus, que faz com que Ele não nos ouça. Então é bom sempre se achegar a Deus, buscando ter uma vida cada vez mais santificada para a glória de Deus, afinal a gente quer que Ele nos ouça. Separado do pecado, quem pertence a Cristo passa a viver em santidade, conforme está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, que vai dizer: como é santo aquele que vos chamou, sede vós santo também em toda a vossa maneira de viver, como está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Na primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 7, ele ainda vai dizer: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, aí sim, vamos ter comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Como resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe o livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim morada de Deus no Espírito, conforme está em Hebreus capítulo 4, do versículo 14 ao 16. E o versículo 16 que eu gosto muito, que diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, a fim de alcançar graça e achar misericórdia, para sermos ajudados em tempo oportuno. Qual é o tempo oportuno? É agora. Agora, chegar com confiança, precisamos entender. O que ele quer dizer quando ele diz cheguemos com confiança? Que confiança é essa? É a confiança com fé? É claro que sim. É a confiança nas profecias bíblicas. É a confiança que Jesus vai voltar. É a confiança de saber que estamos falando com um Deus que nos ouve, com um Deus que é todo poderoso. Então chega aí na sua casa com confiança a esse trono da graça. Afinal, o tempo oportuno de buscar a Deus é agora. Então precisamos chegar com muita confiança, mas confiança nas Escrituras, confiança nas promessas de Deus, confiança nas promessas messiânicas, para que não venhamos a nos frustrar com aquilo que possamos pedir ao Senhor. Glória a Deus. Terceiro subtópico, morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita. Indicava lugar de habitação permanente e de comunhão íntima. Como já vimos, o crente tornou-se templo santo do Senhor, conforme está no versículo 21 do capítulo 2 de Efésios. Isso indica que Deus habita em nós por meio do seu Espírito, e que tal afirmação ratifica, ou confirma, o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, conforme está em Atos 17, versículo 24. É bom pontuarmos aqui. Deus não habita em templo feito por mão de homens. Quando Deus foi dar essa fala, é porque o povo estava de forma exclusivista, achando que Deus habitava somente naquele templo. Então Deus se manifestou dizendo. Agora, muitas pessoas interpretam esse texto e dizem assim: Deus não habita mais em templo feito por mão de homens, então eu não preciso mais congregar. Eu sou a igreja. Eu sou o santuário cristão. Sim, eu sou a igreja, eu sou o santuário cristão. Mas a Bíblia também vai me dizer assim que eu não posso deixar a congregação como é costume de muitos. A Bíblia também vai dizer que eu tenho que estar em comunhão com os meus irmãos, que eu tenho que estar em unidade com a igreja de Cristo, que eu tenho que ajudar a congregação. Então eu não posso pegar um texto e desconstruir outro. Quando Deus vem dizer que Ele não habita em templo de mão de homens, não é para fazer a gente pensar e sair das nossas congregações e abandonar. Afinal, se escolhemos uma denominação A, B ou C para servir a Deus, precisamos estar sob os regimentos dos nossos líderes e respeitar principalmente a doutrina bíblica. Porque a mesma Bíblia que diz que Ele não habita em templo feito por mãos de homens, é a mesma Bíblia que diz que eu não posso deixar a congregação, como é costume de muitos. Glorificado seja o nome do Senhor. Ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo inteiro de crentes. A igreja é formada por judeus e gentios. Então, Ele reside individualmente. Claro que nessa questão de individualmente, Deus sabe como trabalhar comigo, Deus sabe como trabalhar com você. Muitas das vezes a maneira de Deus se manifestar na minha vida, na sua vida é diferente, de acordo também com os dons, pela vocação que cada um foi chamado, enfim. Mas o fato dele residir individualmente não significa que Deus muda o padrão bíblico para tratar com você e muda o padrão bíblico para tratar comigo. Não, o padrão é o mesmo. A maneira dele tratar pode ser distinta em alguns aspectos, mas o padrão bíblico que eu tenho que ter para ter uma vida, ou seja, afinal, eu sou a morada do Altíssimo, o padrão bíblico para isso é o mesmo que eu tenho que ter, é o mesmo que você tem que ter. Afinal, em Gálatas 2:20 ele vai dizer assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne agora eu vivo na fé do Filho de Deus, né? Já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne eu vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por si mesmo, por mim. Glorificado seja o nome do Senhor. Então eu sou morada do Altíssimo, você também é morada do Altíssimo. Eu sou edifício do Altíssimo, você também que me vê e me ouve aí é edifício do Altíssimo. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo inteiro de crentes, a igreja formada por judeus e gentios. E agora caminho para a conclusão. A comparação da igreja como edifício em construção
indica que estamos em processo de aperfeiçoamento até que todos cheguemos à unidade da fé. E eu quero aqui, de forma breve, contar uma breve história. Quando iniciamos uma obra, uma construção, quem já construiu uma casa, eu mesmo me lembro quando iniciei a construção da minha casa antes de eu me casar, e eu me lembro da alegria, da empolgação do início. Mas eu já iniciei a obra já olhando para o final, imaginando aquela casa toda linda pronta. Todo mundo que inicia uma obra, ele inicia com muita empolgação, mas já olha para o final. Mas entre o início da empolgação e o final, que é o êxito, tem o meio. E o meio é um processo que muitas das vezes não é tão agradável. As dificuldades, os problemas vão vir. Mas assim é o nosso edifício espiritual. Quando aceitamos a Jesus e iniciamos a nossa caminhada, e costumamos dizer que é o primeiro amor. Iniciamos com muita vontade, com muito desejo. Estamos ali empolgados. Olhamos para o final, que é a vida eterna. Mas até chegar lá, tem um meio. E o processo às vezes não é tão fácil. Mas um edifício fundamentado, oh glória, na base, na pedra angular que é Cristo, ele vai permanecer de pé. Ainda uma outra historinha. Imagine um edifício com 20 andares. Imagine que dentro dos projetos espirituais, emocionais, físicos, financeiros e profissionais que você tem, que eu tenho, imagine que o Senhor nos leve ao êxito de todos esses projetos. Agora imagine um edifício com 20 andares. E o último andar é uma cobertura ou um triplex que seja. Geralmente quem mora nesse último andar é quem tem mais condição financeira. É quem pode pagar as despesas que são altas para estar lá no topo. Imagine que Deus nos leve ao topo espiritual, emocional ou, por que não dizer, profissional. Mas quando chegarmos lá no topo, naquela cobertura, quando a gente olhar para baixo, a gente vai ver que aquela cobertura só existe porque tem uma base fundamentada lá embaixo, segurando todo aquele edifício. Eu não sei onde o Senhor vai me levar, eu não sei onde o Senhor vai te levar. Mas se Ele te levar ao topo, lembre-se que você só chega ao topo porque tem uma pedra angular. Ô glória! Afinal, o tema dessa lição, edificado sobre o fundamento dos apóstolos, o testemunho dos profetas, no qual Cristo é a pedra angular, é a nossa base. Glorificado seja o nome do Senhor. E eu finalizo essa aula dizendo: a pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados. Se você gostou dessa videoaula, deixa seu like, deixa também seu comentário. E eu te aguardo na nossa próxima videoaula. Mais uma vez eu finalizo agradecendo. Deus te abençoe grandemente, ricamente e poderosamente. Fique na paz do Senhor Jesus. Até a próxima videoaula, em nome de Jesus.